Fala galera, sou o professor Felipe Alves do curso presencial Física Fácil. Estou aqui para te ajudar na tão sonhada aprovação na universidade. E lembra, não está acabada até que eu vença! Pessoal, a gente vai ver agora o campo elétrico gerado por uma placa plana e infinita. Isso a gente vai fazer para desprezar os efeitos de bordas que aquela placa acaba tendo naquela região. E logo em seguida, campo elétrico uniforme. Até porque no campo elétrico uniforme a gente insere duas placas planas e infinitas, tá? Como a gente vai mencionar aqui para vocês. Então vem cá. A ideia aqui é o seguinte. Eu agora não tenho apenas um ponto. Eu não tenho apenas uma carga pontual positiva ou uma carga pontual negativa, que a gente bem sabe calcular o campo elétrico gerado por ela. Foi nosso tópico anterior, fizemos linhas de força, uma série de estudos. A ideia agora é que seja uma região, você percebe que existe uma área, existe uma superfície aqui, e essa região está totalmente carregada com carga positiva. Analogamente seria com carga negativa, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Mas nesse momento a gente vai colocar uma placa plana, ela é plana, infinita. Quando eu falo plana, quer dizer que ela não tem nenhuma espessura, porque se a gente mencionar alguma espessura aqui, vai dar uma diferençazinha na expressão que a gente vai colocar. Então fica bem claro, é uma placa plana, é uma região plana, sem espessura, a espessura tende a zero ali, mas ela é infinita. O professor, infinita como? Tá vendo essas bordas que eu coloquei aqui para vocês? Suponha que essas bordas aqui, elas tendem ao infinito, elas são imensas, é uma placa imensa, ou seja, é algo teórico, mas para que no ensino médio a gente não se depare com o efeito de bordas que essa placa tem, porque nessa região aqui das bordas o campo elétrico já é diferente do que a gente vai mencionar para vocês aqui, tá? Então deixa eu só colocar os três pontinhos aqui nas bordas, ó, para que você compreenda que é uma placa infinita e plana, tranquilo? Pessoal, então veja só, quando era uma carga pontual, a gente não se preocupava com as dimensões, isso é fato. Era um pontinho, acabou. Mas agora as dimensões vão entrar em jogo aqui. E a primeira ideia que você deve ter para conseguir calcular esse campo elétrico é a densidade superficial de cargas que essa placa tem. Como é, fio? Densidade superficial de cargas, isso. Deixa eu abrir esse tópico aqui para vocês, ó. A primeira ideia que nós pensamos em calcular a densidade superficial, e é claro, eu vou chamar assim, por estar se tratando de uma área, de uma superfície aqui, né? Densidade superficial de cargas. Ô filho, eu já vi densidade linear, já vi densidade superficial, já vi densidade volumétrica. É análogo, porém a gente menciona a quantidade de cargas que eu tenho nessa placa aqui. Porque compreenda, se essa placa ela tem uma quantidade de carga elétrica muito grande, significa que o campo elétrico que ela gera nas proximidades é intenso. Se ela tem menos carga, o campo elétrico é menos intenso, é fato. A gente não vê a expressão ainda, mas o campo elétrico é proporcional à quantidade de carga que se tem aqui. Quanto mais carga, maior o campo elétrico. Porém, tem a ver também com a área. Para o campo elétrico ser mais intenso, eu tenho que ter muita carga concentrada numa pequena área. Se eu tenho uma área pequena com muita carga inserida ali, eu tenho uma grande densidade superficial de cargas e naturalmente o campo elétrico naquelas proximidades ali ele é mais intenso. Agora, se eu tenho pouca carga e numa área mais extensa, numa superfície mais extensa, naturalmente eu vou ter um campo elétrico menos intenso. É assim que a gente vai pensar. Então, primeiro vamos entender a relação para se calcular a densidade superficial de cargas. Ô filho, tu vai chamar de que letra? Com que letra você vai mencionar essa densidade? Vamos lá. Eu vou representar por essa letra grega aqui, ó, que é o nosso sigma. Tranquilo? E esse sigma é a nossa densidade superficial de cargas. E como é que eu vou pensar nessa conta? É fácil, é intuitivo. Eu digo assim, ó, que quanto maior a quantidade de carga elétrica que essa placa tem numa pequena
área numa pequena superfície, a densidade superficial é grande. Veja, muita carga numa pequena superfície, numa pequena área, densidade superficial é alta. Porém, se tiver pouca carga e numa área mais extensa, a densidade superficial será baixa. É proporcional à quantidade de carga, mas é inversamente proporcional à área naquela região. Então, como a gente fala que essa placa é plana, ela não tem espessura, a gente só pensa na área dela, na superfície, e aí eu trabalho com a densidade superficial de cargas. Tudo bem? De maneira intuitiva, é fácil de perceber essa relação aqui da densidade superficial de carga. Olhando essa relação, você também consegue ver rapidamente qual é a medição da densidade superficial de cargas. Carga no sistema internacional você mede em coulomb e a área você mede em metro quadrado. Então é fácil de perceber, a análise dimensional da grandeza física densidade superficial no sistema internacional de medições será coulomb por metro quadrado. É só olhar a expressão que você nota isso aí. Carga você mede em coulomb e área você mede em metro quadrado. Tudo bem? Pronto, sabendo que é densidade superficial de cargas, agora eu vou focar em calcular o campo elétrico nas proximidades dessa placa, nas proximidades, porque quando vai distanciando muito o distanciamento começa a aumentar em relação a essa placa, esse campo elétrico já se comporta de outra maneira, ele começa a enfraquecer. Então a gente vai trabalhar com a ideia que nas proximidades dessa placa eu consigo calcular esse campo elétrico. Tudo bem? Seguinte, você sabe que essa placa é positiva. E placa positiva, a gente percebeu, vetorialmente ela gera um campo de afastamento. Vamos desenhar os campos de afastamento gerados por essa placa? Observa, placa positiva, neste ponto aqui, por exemplo, ou neste ponto, se você quiser. Vamos pegar 3 pontos de cada lado. Neste ponto, nesse outro aqui, nesse aqui e nesse aqui. 6 pontos, 3 em cada lado. Placa positiva, carga positiva, ela tem uma densidade superficial positiva, gera um campo de afastamento. Perceba que esse vetor aqui, campo elétrico, campo elétrico, campo elétrico, ele está se afastando dessa placa, diverge dela, como a gente pode falar também. E aqui nesse ponto também, campo elétrico de afastamento, campo elétrico de afastamento e campo elétrico de afastamento. Pessoal, você sabe muito bem que as linhas de campo ou linhas de força, como você queira chamar, elas são tangentes a esses vetores campos elétricos. Em cada ponto elas são tangentes, né? E aí nesse caso, como esse campo é horizontal, retas tangentes serão paralelas, terão a mesma direção, né? Então aqui eu vou desenhar para vocês as linhas de campo. Linha de campo aqui, de saída, de afastamento, né? Respeitando a direção do campo elétrico aí, tem a mesma direção e o mesmo sentido, até porque é tangente. Tá aqui também outra linhas de campo, estou desenhando aqui para vocês, de acordo com a direção do campo elétrico, linhas de campo aqui também, Perceba que são linhas de campo de afastamento. Para esse lado aqui também, né? Vamos pensar nos dois lados, campo de afastamento, tá aqui, linhas de campo de afastamento, respeitando a direção do campo elétrico, linhas de campo de afastamento, deixa eu só colar aqui nas placas. Perceba que essas linhas, elas são perpendiculares às placas em cada ponto aqui, tudo bem? Perpendiculares, certo? E aí eu quero que vocês notem o seguinte, perceba que nas proximidades dessa placa, nós temos linhas de campo igualmente espaçadas, o espaçamento entre elas é igual. E isso é uma característica para campo elétrico uniforme, para campo elétrico constante, em toda essa região próxima a essa placa plana infinita, o campo é constante. Claro, se eu vou me distanciando, esse campo vai ficando menos intenso, até acabar totalmente. Mas nas proximidades eu posso afirmar que esse campo se mantém constante. O fio, e aqui nas bordas, elas não são assim paralelas não, tá? Elas têm uma certa distorção, é o chamado efeito de bordas. E naturalmente, distanciando, esse espaçamento, ele começa a ser diferenciado. Não é um espaçamento igual como a gente tem aqui. Então vamos focar só nessa condição, no campo elétrico próximo às placas, desprezando os efeitos
efeitos de bordas e não distanciando muito das placas. Tudo bem? Então, nós temos campo elétrico aqui de mesma intensidade, tudo bem? Campo elétrico de mesma intensidade nas proximidades dessa placa plana infinita. Perceba que eu estou trabalhando com a mesma letrinha aqui, ó. Eu não estou diferenciando, é 1, é 2, é 3, é linha, sei lá. São todos campos constantes aí. E aí tem uma expressão para a gente calcular esse campo elétrico nas proximidades dessa placa. A gente utiliza de um artifício matemático um pouquinho mais sofisticado através da lei de Gauss. É uma das maneiras de você provar isso aí, que não cabe agora, não é o momento desse curso, apesar que dá para abordar a lei de Gauss sim no ensino médio, mas seria para um curso mais aprofundado, um vestibular militar. Então, me perdoe, mas a gente vai colocar apenas a expressão que mede esse campo elétrico nessas proximidades. Tranquilo? A expressão para você medir esse campo elétrico nas proximidades dessa placa plana e infinita é essa aqui, ó. Módulo deste campo eletrostático, eu não vou botar as duas barrinhas aí, mas compreenda que é o módulo desse campo eletrostático, será sigma, e aí deixa eu explicar para vocês, ao menos de maneira intuitiva, como é que a gente consegue entender esse campo elétrico constante. Seguinte, se eu tiver uma grande densidade superficial de cargas, significa dizer que eu tenho muita carga concentrada numa pequena área. E aí, se eu tenho muita carga elétrica concentrada numa pequena área, significa dizer que a intensidade do campo elétrico é grande. Então, dá para perceber isso aí de maneira intuitiva. Claro, a expressão são recursos matemáticos que a gente chega até ela, mas dá para perceber também. Proporcional à densidade superficial de cargas. Muito bem. E inversamente proporcional ao epsilon. Esse 2 aqui que aparece, ó, na verdade é da expressão matemática para se desenvolver essa equaçãozinha, mas a gente vai focar nesse epsilon, que eu mostrei para vocês isso aí na lei de Coulomb. Fio, que é esse epsilon aí? Deixa eu te falar. Esse epsilon é o que a gente chama de permissividade elétrica. E essa permissividade elétrica, eu vou anotar para vocês daqui a pouquinho, ela varia de acordo com o meio. Se o meio é mais permissível ou menos permissível aos processos de eletrização aqui dessa placa. Significa dizer assim, se eu pegar um meio, imagine que esse meio aqui nas proximidades da placa tem uma permissividade elétrica grande, é porque ele permite uma condução das cargas elétricas mais intensa. E aí, se ele permite uma condução da carga elétrica de maneira mais intensa, significa dizer que essa placa se descarrega com maior facilidade. E ela se descarregando com maior facilidade, ela perde carga elétrica e, consequentemente, o campo elétrico dela, a intensidade do campo elétrico diminui. Então, veja que dá para perceber intuitivamente. Se eu tenho um meio que é menos permissível, o ar seco, por exemplo, eu coloco o ar seco aqui, ele não conduz muito bem a carga elétrica, ele tem uma permissividade baixa, significa dizer que uma permissividade baixa, o campo elétrico naquela região é mais intenso. Então tem a ver com o meio ser mais permissível, menos permissível a condução de cargas, e tem a ver com a densidade de carga. Dá para perceber de maneira intuitiva tranquilamente. Agora esse 2, é claro, faz parte da expressão que a gente desenvolve para chegar nesse resultado. E lembrando aqui para vocês, deixa eu anotar aqui do ladinho, ó, que esse epsilon é a chamada permissividade elétrica. Lembra que a permissividade elétrica do vácuo nós chamamos de epsilon zero, e esse epsilon zero nós temos um valor fixado, né? Todos são fixados em cada meio, mas o epsilon zero, que é do vácuo, ele aparece com mais frequência, é 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. Eu vou até colocar para vocês aqui, ó, a permissividade elétrica do vácuo. Deixa eu colocar um pouco mais abaixo aqui para vocês, ó. Quando eu boto esse zero, tá ligadinho que é a do vácuo, né? É de 8,85 vezes 10 elevado a menos 12. E uma das relações que a gente pode colocar é aquela da constante eletrostática, só que ao inverso, né? Lembrando que tem uma relaçãozinha entre a constante eletrostática, ó, se eu mencionar que é do vácuo, a constante eletrostática do vácuo, ela é 1 sobre 4π epsilon zero, né?
E aí, como a constante eletrostática, a medição é Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, e o epsilon é o inverso dessa medição, eu posso colocar assim para vocês, ó. Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, tudo isso elevado a menos 1. Até porque você percebe que o π não tem medição, é adimensional, é um número, o 4 também. Então, como a medição da constante eletrostática é Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, aqui fica o inverso. Tranquilo? Então, só para você relembrar que tem uma relação da constante eletrostática com essa permissividade que a gente mencionou na fórmula para se calcular esse campo elétrico numa placa plana e infinita. Tudo bem? Esse aqui é o do vácuo, mas muda de acordo com o meio. Muito bem. Ô Fio, agora veja só. Eu estava olhando agora essa observação que você escreveu aí em relação às linhas de campo e fiquei achando estranho porque aqui você começa com as linhas de campo igualmente espaçadas, daqui a pouco elas ficam mais próximas, mas aí continuam igualmente espaçadas, né? Ficam mais espaçadas ainda, mas continua essa região igualmente espaçada. O que eu quero te mostrar é o seguinte, que nessa região aqui inicial, eu tenho um campo elétrico uniforme, sim, o campo é constante nessa região, até porque é uma característica, ó. Quando são linhas igualmente espaçadas, nas proximidades eu tenho um campo elétrico constante, que você mede com essa expressão. Beleza, mas perceba que aqui o espaçamento ficou mais reduzido e depois ficou mais distante o espaçamento. E aí eu quero que vocês entendam, eu falei para vocês em linhas de campo que quanto maior a densidade de linhas naquela região, eu tenho um campo elétrico mais intenso. Então, naturalmente, como essas linhas aqui estão mais próximas uma da outra, o campo aqui é mais intenso no ponto B. E nessa região todinha aqui, na verdade, ó, o campo é mais intenso e igual naquela região. Esse aqui seria o segundo colocado, né? Que eu tenho um espaçamento aqui maior que esse. E esse aqui, que é o maior espaçamento no ponto C, acaba que a gente percebe que tem um campo elétrico menos intenso. Então, o campo elétrico é mais intenso nessa região aqui, que as linhas têm um espaçamento menor. Em segundo lugar, na região que está inserido o ponto A, que o espaçamento é um pouquinho maior que esse, e esse aqui está mais enlarguecido. E aí a gente percebe, pessoal, que o campo eletrostático no ponto B, como o espaçamento é menor, ele é mais intenso. Claro, o módulo desse campo elétrico, né, é o maior. Deixa eu colocar o símbolo de desigualdade aqui, ó. Em segundo lugar, nós temos o ponto A, ou a região que o ponto A está inserido. Campo eletrostático no ponto A é o segundo colocado, digamos. E o menor é o campo elétrico no ponto C, na região que ele está inserido, pelo fato das linhas de campo serem mais espaçadas. Então, guarda essa relação, que isso aqui pode ser muito útil em algumas questões, teóricas ou não, mas que abordem essa ideia do espaçamento entre as linhas de campo elétrico, ou linhas de força, né? E aí, finalmente, a gente chega no campo elétrico uniforme. Eu, particularmente, gosto de falar que é o CEL, para me comunicar mais rápido com vocês, apesar que não tem um acento ali, mas eu falo CEL, é o nosso campo elétrico uniforme. E como é que a gente vai gerar essa região de campo elétrico uniforme? Que mais à frente a gente vai entender que aquilo ali é um capacitor. No módulo 5, no primeiro capítulo, a gente já aborda isso para vocês como um capacitor, um armazenador de energia, e a gente aborda melhor isso aí no momento certo. Por enquanto, é entender que entre as placas, será um campo elétrico constante. O distanciamento entre elas não é muito grande, certo? É um distanciamentozinho razoável para poder esse campo não diminuir a sua intensidade, não variar o seu valor. Então, elas estão próximas uma da outra, têm densidades superficiais iguais em módulo. Perceba que essa área é igual a essa. Terão a mesma quantidade de carga elétrica. Deixa eu colocar aqui para vocês essa informação. A quantidade de carga elétrica por unidade de área nesta placa, eu vou botar aqui, ó, 5 cargas positivas, para vocês entenderem bem isso, e aqui eu vou colocar 5 cargas negativas, para você entender que a densidade superficial dessas placas é igual em módulo, né? Até porque uma é positiva e a outra negativa. Perceba que a densidade superficial é gradiente escalar, né? Carga elétrica pode ser positiva ou negativa, a área tudo bem que é um número positivo, mas aqui entrando positivo, isso fica positivo. Entrando aqui negativo, isso fica negativo, e aí quer dizer que a densidade superficial da placa positiva, em módulo, ela é igual à densidade superficial da carga da placa negativa, plana e infinita.
E aí, fio? Bom, a gente já sabe que nas proximidades dessa placa, nós temos campo elétrico constante. E nas proximidades dessa placa, nós temos também campo elétrico constante. E eu sei calcular, ó, sigma por 2ε em cada uma. E agora? Vamos fazer o seguinte. Eu entendo que num ponto aqui, ó, essa placa gera um campo elétrico naquele ponto e essa placa gera um campo elétrico também nesse ponto. E é constante, independe da distância. Perceba que não aparece distância aqui na relação. E aí, professor? Vamos fazer o seguinte? Você compreende que essa placa positiva, ela gera um campo naquele ponto de afastamento? E aí a gente vai calcular o campo elétrico gerado por essa placa plana e positiva, infinita, é claro, para desprezar os efeitos de bordas. Sei que ela gera um campo de afastamento naquele ponto ali e sei que essa aqui gera um campo de aproximação. Essa gera um campo divergente, essa gera um campo convergente. Vamos desenhar? Primeiro essa placa aqui, ó. Vamos entender que o campo elétrico gerado por ela seja esse aqui, ó. Perceba que esse campo elétrico ele está divergindo dessa placa. É um campo de afastamento. Aí eu vou escrever assim para vocês, ó. Campo elétrico produzido pela placa positiva. Aí eu vou colocar entre parênteses aqui o símbolo positivo. Ô fio, e a outra placa? Beleza, vamos desenhar em preto a outra placa. Ela gera um campo de aproximação naquele ponto ali, né? Vamos desenhar? Eu boto o lápis aqui, ó, neste ponto e desenho um vetor convergindo para a placa. É o chamado campo de aproximação. Note, pessoal, aqui que eu tenho dois vetores, ó. Esse aqui em azul, que foi o vetor de afastamento dessa placa, e esse aqui, ó, que está em cima dele apontando no mesmo sentido, tem a mesma direção e a mesma intensidade, né? Que é o nosso campo de afastamento. O preto é o campo de aproximação aqui para a negativa e o azul é o campo de afastamento em relação à positiva. Deixa eu colocar aqui, ó. O preto é o vetor campo elétrico produzido pela placa negativa. É um campo de aproximação. E o azul é um campo de afastamento. Eita, fio, esses dois vetores têm o mesmo sentido? A gente vai somar algebricamente para encontrar o vetor resultante. Exatamente. E lembre que esse campo elétrico aqui e esse campo elétrico aqui tem a mesma intensidade. Que nas proximidades da placa eu tenho campo constante. Esse aqui gerado pela negativa em módulo é igual ao gerado pela placa positiva. E mede com a expressão aqui, ó. Sigma por 2ε. Então vamos somar. Eu digo que esse campo resultante aqui em módulo, a intensidade desse campo resultante é a soma algébrica do campo eletrostático produzido pela placa positiva com o campo eletrostático produzido pela placa negativa. E eu sei calcular a intensidade desses dois campos, pessoal. É sigma por 2ε. Bora fazer a continha? Então, módulo do campo resultante naquele ponto e em qualquer outro que esteja próximo às placas, fique bem claro isso, será, observa, sigma por 2ε. Ô professor, mas o sigma não é igual não das duas. Sim, em módulo é. Veja que eu estou calculando em módulo aí, ó. Em módulo é igual, porque eu tenho a mesma densidade de carga superficial em cada placa. E no outro eu faço também, ó, sigma por 2ε. Ô fio, e quando eu somar esses dois valores? Ah, bicho, você faz rapidinho. Eu tenho metade somado com metade, vai dar um inteiro. Naturalmente, quando eu somar em cima, eu conservo o denominador, que são 2ε, e somo sigma mais sigma. Vai dar 2 sigma. Vou botar do lado para você perceber isso, ó. Eu posso somar os numeradores, né? São 2 sigmas. E embaixo eu repito o denominador. São 2ε. Naturalmente, o 2 vai cair com o 2, como eu falei para vocês, é metade, mas a metade vai dar um inteiro, e eu chego na expressão do campo elétrico produzido por essas duas placas, o campo resultante, né? Vou colocar assim para vocês, ó. O campo elétrico uniforme entre duas placas será sigma por ε. É essa expressão que a gente vai ficar
para calcular o campo elétrico entre duas placas, que nós dizemos que é um campo elétrico constante. Ô filho, vem cá, só tem essa expressão para usar o campo elétrico aí entre as placas? Tem uma que a gente aprendeu por definição, né? Eu posso usar também aqui, ó, que o campo elétrico será a força elétrica, nós já vimos isso, eu estou reescrevendo aqui, dividido pelo módulo da carga de prova. Então, na verdade, para um campo elétrico uniforme, eu só tenho duas expressões que eu posso utilizar. A primeira, que a gente está vendo agora, né? É pouco até falado em livros didáticos aí, mas enfim, a gente está aprofundando aqui para vocês. Sigma por epsilon, perceba que eu dependo aqui somente da densidade superficial de cargas e da permissividade do meio, ou então força elétrica por carga de prova. Mas se eu não tiver carga de prova nessa região, como é que eu faço a conta? Eu fico amarrado somente a essa expressão. Se a expressão não me der a carga de prova, eu não consigo resolver a questão. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês, colocar um pouquinho mais em cima. Ó, o 2epsilon aqui para não ficar ruim de enxergar. Prontinho, melhorou agora. E aí eu tenho campo eletrostático, é a razão entre a força eletrostática e o módulo da carga de prova. Duas opções eu tenho para calcular. Essa aqui que independe da distância, independe da força, independe da carga de prova. Eu pego somente a densidade superficial de cada placa, porque é a mesma em módulo, e divido pela permissividade do meio. O meio ali é comum para as duas placas. Agora, é claro, se vier carga de prova, eu posso aplicar tranquilamente aqui. Tudo bem? E aí, vamos desenhar agora as linhas de força, porque lembra por definição que as linhas de força ou linhas de campo, elas são tangentes em cada ponta ao campo elétrico. E aí, como esse campo elétrico vai ficar sempre apontando para lá, ó, se eu quiser colocar em outros pontos aqui, ó, eu sei que o campo resultante vai ficar para cá, porque ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido desse vetor aqui de cima. Se eu pegar um outro ponto aqui, ó, o campo eletrostático resultante vai ficar para a direita. Eu sei, isso é fácil de perceber, porque em cima os dois estão para a direita e o restante também vai ficar para a direita. E aí respeito em toda a extensão. E aí eu consigo desenhar as linhas de campo na mesma direção desses vetores campos elétricos. Esse aqui, lembrando, que é o nosso campo elétrico resultante, que eu consigo calcular com a expressão que eu coloquei para vocês embaixo, ó, que é sigma por epsilon. E aí as linhas de campo, como é que elas vão ficar? Paralelas a esses campos elétricos. Então eu desenho, ó, linha de campo aqui, tá aqui em roxinho, ó, apontando para a direita, certo? Respeitando a direção dos vetores campo elétrico, é tangente a eles, né? Outra linha de campo aqui, uma linha de força, ó, apontando para a direita, tá vendo? Ó? Outra linha de campo, linha de força, apontando para a direita. Perceba que essas linhas de campo, elas estão igualmente espaçadas. Na verdade, deixa eu só colocar essa aqui um pouco mais acima para respeitar esse espaçamento, né? Você notar que elas são igualmente espaçadas, não ficar com essa dúvida aí. Tá aqui o vetorzinho campo elétrico resultante. E aí, ó, o espaçamento entre elas, agora sim, tá mais condizente ao que eu falei, são igualmente espaçados, ó, tá vendo aí? E lembre que esse vetorzinho aqui em vermelho é o nosso campo eletrostático resultante. Tudo bem? Certo, filho, então quer dizer que entre as placas o campo é constante, qualquer ponto que eu pego e o campo é constante, é um campo uniforme, exatamente. Lembre que quando era uma carga pontual, eu tenho aqui uma carga pontual positiva ou negativa, vou colocar uma positiva. Neste ponto aqui, ó, ela produz um campo de afastamento, né? Nesse ponto aqui mais próximo, ela produz um campo de afastamento, só que nesse ponto mais próximo, por exemplo, que eu vou chamar de ponto A, o campo ele é mais intenso, o módulo dele é maior, o campo em A. Aqui o campo em B, como está mais distante, é um campo menos intenso, o campo elétrico em B. Ou seja, pessoal, o que eu quero dizer é que esse campo varia com a distância. Distâncias menores, campos mais intensos. Distâncias maiores, campos menos intensos. E a expressão para você medir esse campo elétrico produzido por uma carga pontiforme é a constante eletrostática do meio
módulo da carga geradora da carga pontiforme pela distância ao quadrado. Então, note que varia com a distância. Essa expressão que eu uso para uma carga pontual, fique claro que eu não posso aplicar no céu. Não posso aplicar no campo elétrico uniforme. Não posso aplicar, porque no campo elétrico uniforme, o nome já diz, o campo é constante em qualquer ponto. E aqui varia com a distância. Essa expressão eu só posso aplicar para carga pontual. Para carga pontiforme, aí sim, tranquilamente eu posso aplicar a expressão com a relação da distância. Mas ali não, eu só posso aplicar ou essa ou essa. Tudo bem? Fio, beleza, entre as placas o campo é constante, desprezamos os efeitos de bordas, é aqui porque o campo ele começa a distorcer, pegamos só aquela região ali, entre as placas aqui nessa região, no miolinho aqui, digamos, não nos aproximamos muito das bordas, é uma placa infinita, nós pensamos assim. Agora, fio, eu fiquei com uma dúvida. Eu digo de quê? Qual é a dúvida aí? Esse campo elétrico na região que não está entre as placas, como é que ele se comporta? Como assim? Seria a direita da negativa, você está pensando, é? E a esquerda da positiva? É, filho. Então, bora lá. Vamos tentar calcular esse campo? Se eu pegar um ponto aqui, ó, à direita da placa negativa, ou se você preferir, esse ponto aqui, ó, à esquerda da placa positiva, veja que não está entre as placas. Vamos calcular esse campo? Bora lá. Essa placa aqui positiva, eu vou desenhar com um vetorzinho azul, ela gera um campo de afastamento. Nesse ponto e naquele ponto. Vamos desenhar? Primeiro nesse ponto aqui que está mais perto. Ó, eu tenho aqui um vetor campo elétrico de afastamento com relação a essa placa. Ele diverge dessa placa. Esse é o campo produzido pela placa positiva. Placa positiva gera um campo de afastamento, ó, divergindo dessa placa. Muito bem. E no outro ponto, fio, afastamento também, né? Produz um campo elétrico aqui de afastamento, ó. Está se afastando da placa positiva, né? Esse aqui é o campo produzido pela placa positiva. Você pode estar imaginando agora o seguinte, tá, ô fio, mas tem uma placa negativa na frente, poxa, a placa positiva está aqui, a negativa está na frente, como é que vai gerar um... Meu filho, é uma interação à distância, viu? Não precisa encostar naquele ponto não, isso é um campo elétrico. Ah, tem que tirar a placa negativa da frente. Não, senhor. Placa positiva gera um campo de afastamento aqui, independente de quem esteja na frente dela. Tudo bem? Ô filho, e a placa negativa? Placa negativa gera um campo de aproximação, né? Vamos desenhar de preto aqui, como eu desenhei, no outro. Primeiro nesse ponto, placa positiva gera um campo de aproximação aqui, ó. Perceba que esse campo elétrico, ele está apontando para a placa negativa. É um campo convergente em relação à placa negativa. Como é que a gente coloca esse vetor? Está aqui, ó. É o campo elétrico produzido pela placa negativa. E aqui desse lado, do mesmo jeito, né? Placa negativa gera campo de aproximação. Aí eu coloco uma setinha aqui, ó, se aproximando da placa negativa e digo que esse campo é o campo elétrico produzido pela placa negativa. E aí que a gente percebe que esses dois campos têm a mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. Quanto é que vai ser o campo resultante aqui? 0. Vê que legal. Aqui nesse ponto, mesmo esquema. Mesma intensidade, esses dois vetores, mesma direção, sentidos opostos. Eu subtraio, é o mesmo valor, vai dar 0. Que legal, filho. Então quer dizer que essas placas, elas não conseguem influenciar na parte externa, né? Pois é, elas só influenciam na parte interna. O campo resultante na parte interna eu sei calcular. Olha aqui as expressões. Mas na parte externa, deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Esse campo resultante aqui, externo, resultante, é nulo. Aqui também, o campo elétrico resultante é nulo. Então, nós não teremos campo elétrico na parte externa. Só teremos campo elétrico entre as placas, que eu já lhe falei que a continha é essa
ou essa, mas externamente o campo resultante é zero. Diga aí que legal. E aí a gente consegue provar, né, que entre as placas, onde a densidade superficial de cada placa aqui em módulo é a mesma, o sigma dessa placa em módulo é igual ao sigma dessa placa aqui, né? Até porque uma é positiva, outra é negativa. Porém, na região entre as placas, o campo é constante, linhas igualmente espaçadas, perpendiculares às placas. Frisa bem isso aqui, ó. Você percebe que as placas aí são verticais e essas linhas são horizontais, certo? Ô Fio, se as placas fossem verticais, horizontais, como é que ficavam as linhas? Verticais. Sempre perpendicular, é assim que você vai pensar. Igualmente espaçadas, o campo é a mesma intensidade, externamente o campo é nulo. Agora bora fazer o seguinte, vamos colocar a carga de prova aí nesse campo. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar uma carga de prova positiva. Deixa eu colocar aqui para vocês, esse pontinho aqui azul, é uma carga de prova positiva. Se eu colocar uma carga de prova positiva nesse campo, o que é que vai acontecer com ela? Perceba que essa placa positiva repele a carga de prova, né? Empurra ela para lá. E essa placa negativa vai atraí-la. Então, a força elétrica que atua nessa carga de prova será para a direita. Está aqui pequenininho, ó. É a força elétrica que vai atuar na carga de prova positiva. Porém, se você colocar uma carga de prova negativa entre as placas, vamos lá, carga de prova negativa, essa placa negativa vai dizer, sai daqui, repele, né? Joga ela para cá, e essa placa positiva atrai, então vai ter uma força elétrica apontando para o lado esquerdo. E aí, Fio, e aí que a gente ratifica uma teoria que a gente fez no início de campo elétrico. Observa, quando eu tenho uma carga positiva, vetor campo elétrico, vetor força elétrica, tem o mesmo sentido. E quando eu tenho uma carga de prova negativa, vetor campo elétrico, vetor força elétrica, sentidos opostos. Tá vendo aqui, ó? Carga positiva, o campo e a força têm o mesmo sentido. Carga negativa, o campo e a força têm sentidos opostos. A mesma ideia. E aí, caso você coloque uma carga de prova, como eu coloquei, para provar que tem um campo ali naquela região, você usa tranquilamente essa expressão aqui, ó. Lembre que essa expressão aqui está fora de cogitação. Porque nas proximidades entre as placas, o campo é constante, ele não varia com a distância. Essa expressão aqui é só para carga pontual. Tranquilo?